Eu sou o Rafael Branco, designer gráfico e produtor de mídias audiovisuais. E nesta aula vou discutir com vocês uma necessidade que eu, junto com o grupo Tescom de teatro, sofremos e precisamos nos adaptar bastante no momento da pandemia para descobrir o novo formato de como apresentar teatro em filme. A pandemia em 2020 e 2021 acendeu uma chama de uma necessidade que até então parecia ser até futurista. Como digitalizar a arte de uma forma que respeite as regras de cada uma das linguagens. É muito comum em filmes futuristas a gente ver tudo sendo apresentado em holografia, em telas, um atendimento automatizado digital. Como executar a arte dentro de uma limitação em vídeo para chegar diretamente na casa das pessoas, no celular das pessoas. E ao mesmo tempo não ferir os conceitos de cada uma dessas artes para que, por exemplo, o teatro não deixasse de ser teatro. Inicialmente discutiu-se muito sobre um formato baseado em alguns festivais do gênero que já haviam aberto espaço para espetáculos teatrais se apresentarem à distância em vídeo. Então é aquele filme corridão, de uma câmera fixa no meio do teatro e ali começa a gravar e solta a cena e tem que rolar até o final, sem corte, para apresentar o seu produto. Mas convenhamos, né? Um filme que não tenha um corte, não tenha uma adaptação, não tenha um multiângulo e às vezes espetáculos que até passam um pouco de 1 hora, tornava esse material bastante cansativo. Para o próprio artista que está se propondo a mostrar o seu espetáculo dessa forma, via uma incapacidade de transmitir através desta mídia fixa toda a ideia visual que ele criou em um conceito, em um palco com cenografia e etc. O mínimo trabalho de ruído, uma sonoridade que você ali presencialmente sente vindo da direita do palco ou da esquerda do palco, gera uma experiência para a pessoa que está lá. Se você não consegue trazer isso para dentro do vídeo, essa experiência é perdida. Então se tem um exemplo de um pequeno barulho, mas quanto da experiência de estar presencialmente num teatro se perderia numa gravação em vídeo corrida. O pessoal do grupo de teatro Tescom, que faz parte também da escola de teatro Tescom, entrou numa discussão de que isso não os deixava completamente satisfeitos. Então discussões construtivas muito boas foram geradas ali no início da pandemia de como nós conseguiríamos passar isso para um vídeo sem que esse espetáculo se tornasse um filme. Muito rápido chegamos a umas conclusões interessantes de coisas que são comuns no cinema, mas para a perspectiva de público de um espetáculo teatral seriam impossíveis de acontecer. Como, por exemplo, um plano detalhe, uma câmera muito próxima que mostra em close o que está acontecendo, um detalhe, o rosto de um ator. Se você está presencialmente num teatro, você tem ali a fila do gargarejo na frente, mas é o mais próximo possível que você chega. E em questão de ângulo, isso seria um plano médio e não um plano detalhe. Então, closes não poderiam ser usados. Cortes no filme que proporcionassem principalmente lapsos temporais também não poderiam acontecer. Porque, na teoria, se você vai substituir o público presencial por uma câmera em um tripé, a pessoa vai ver o espetáculo acontecendo na íntegra, inclusive percebendo a entrada e saída, movimentos, mas você não consegue dar um lapso temporal de sumir uma pessoa e aparecer outra no palco, isto não seria real. Um outro problema que nós tivemos também foi a limitação técnica, como por exemplo, essa câmera que está me filmando é uma Canon SL3 e ela tem um limite meio complicado de ser administrado. Essa câmera grava ininterruptamente 30 minutos de vídeo. Quando a matriz chega neste momento, o vídeo é cortado e você precisa apertar para ela voltar a gravar outro. Mesmo que você faça esse processo muito rápido, 1, 2 segundos são perdidos na sequência. O início dessa discussão aconteceu no momento que nós estávamos junto com o grupo Tescom de teatro montando o espetáculo Casamento de Sangue em Santos. Então uma grande preocupação foi como digitalizar isso sem ferir esses conceitos de teatro para poder levar tanto o espetáculo para outros públicos, inclusive o público que seria nosso presencial, mas estávamos num processo de lockdown, e abrindo a possibilidade de repente eles estarem se apresentando em festivais distantes, como por exemplo em Manaus. Para solucionar essas coisas todas, nós chegamos num conceito de que nós deveríamos trabalhar um plano sequência. Plano sequência é aquele trabalho que acontece no cinema de que você tem um plano captado, gravado, que dá a impressão de que não houveram cortes. Historicamente, eu vou citar 2 filmes que apresentam essa característica que são muito bons e vale a pena você dar uma olhada. O primeiro filme, inclusive vencedor de Oscars, Birdman de 2014, ele ganhou
4 estatuetas. Melhor filme, direção, fotografia e roteiro original. E Birdman é um filme que inteiro ele te leva a crer que ele é um plano sequência, mas na verdade houveram centenas de cortes. Como eles fizeram isso muito simples, eles usam uma técnica de num movimento, numa passagem de câmera por uma porta, aquela parte escura do batente da porta passando gera um ponto de corte. Então existe uma pauta de movimento, uma partitura de movimento entre não só os artistas, os atores, mas também a técnica e a câmera de como ela se movimentar para poder gerar na matriz possibilidade desse corte extremamente preciso que ninguém perceba. Um outro filme um pouco mais atual que levou isso, inclusive, a um patamar técnico mais alto foi o filme de guerra 1917, que foi lançado em 2019. Este vencedor de 3 Oscars, fotografia, efeitos visuais e mixagem de som. Se você tiver a possibilidade, vou colocar no descritivo desse vídeo o making of deste filme, para vocês verem o quão complexo para a produção é fazer um plano sequência real. Mas vamos lá, plano sequência, nós temos o plano sequência real, que ele é realmente feito sem corte, e o plano sequência orientado, que é o caso do Birdman que eu citei. Ele orienta a percepção do teu público a acreditar que você não cortou, mas sim, você fez. Então, mantendo a técnica ciente de que você só pode pegar planos abertos ou planos médios, você nunca atinge um ponto de detalhe, você até consegue movimentar a câmera ou possibilitar multiângulo de filmagem do mesmo espetáculo sem ferir o conceito do presencial, de alguém que estaria sentado no teatro. Vamos imaginar o palco do teatro e a plateia disposta. Então, se você coloca uma câmera no centro e de repente, vamos trabalhar com 3 câmeras, mais 2 abertas para as laterais, você apenas está criando ângulos de visão possíveis presencialmente para você melhor observar uma cena e outra. Então você consegue trabalhar 2, 3, 4 câmeras até para gravar um espetáculo. O importante é que não aconteçam cortes. Outra coisa que nós também evitamos é de repente você colocar uma câmera em cima do palco. Pois aí a gente está excedendo um pouco o plano médio, começando a ir na direção de um plano detalhe. E sinceridade, o ponto de vista de um tripé e uma câmera colocado, mesmo que seja no canto ao lado do palco, já não é uma perspectiva real para um público presencial. Eu comentei com vocês sobre a montagem do espetáculo Casamento de Sangue, também vou colocar no descritivo aqui embaixo o mini-doc, que é o documentário de produção desse espetáculo. Mas vamos lá, estamos falando de uma aula, conversamos um pouco sobre teoria e sobre discussões do que nós conversamos sobre formato de teatro filmado, ou como alguns estão chamando, teatro-filme. Porém, vamos para a parte prática. Essa parte é bastante delicada porque há uma constância de que investimentos financeiros são sempre convertidos em qualidade. Mas investir em audiovisual não é realidade para a maioria das pessoas, pois infelizmente, com a situação econômica do Brasil, a alta do dólar, todos os equipamentos de audiovisual estão muito caros. Então tudo que eu vou comentar a partir de agora, eu vou focar em 3 observações. Como você faz com um investimento zero, como você faz com baixo investimento e sempre vou comentar as oportunidades de altos investimentos, caso você tenha essa possibilidade. Só para vocês terem ideia do que é alto ou baixo em questão de investimento, vocês estão me vendo nesta cena, gravando com esta câmera, usando este microfone, mas aqui, neste momento comigo funcionando para dar para vocês esta aula e esta qualidade de imagem e som, eu tenho R$18 mil em equipamento funcionando. Depende de quem estiver assistindo o filme. Para alguns vão falar ok, para outros vão falar meu Deus. Então eu preciso ter uma noção de que eu vou dar opções para todo mundo. O importante é você se expressar. Você quer fazer arte, você quer fazer audiovisual, você vai fazer da melhor maneira com o que você tiver. Em uma segunda oportunidade você dá mais um passo, numa terceira oportunidade outro passo, e este set, por exemplo, técnico que eu estou usando aqui agora, na verdade eu não montei do dia para a noite. Aqui tem 5 anos de trabalho sendo mostrado para vocês. Essa parte prática eu vou separar para vocês em 4 tópicos: luz, imagem, som e edição. Vamos começar pela luz. A opção entre luz natural e luz artificial. Se você vai produzir o seu audiovisual numa externa, na rua, numa praça, numa praia, você é altamente dependente da luz natural. Porém, você também vai ser dependente da previsão do tempo. Às vezes a tua cena é montada e esperada que esteja num belo dia ensolarado e no dia que você marcou para gravar, está nublado. Prós e contras, a luz natural ela é maravilhosa, mas não dá para a gente controlar a vontade de São Pedro.
Já a luz artificial, muito mais usada em estúdios ou como complementos em uma produção, ela é muito mais fácil de ser administrada. Como por exemplo aqui eu estou usando uma luz para compensar o meu rosto e eu posso muito bem decidir colocar mais quente. Então eu posso, estou num dia muito ensolarado, aquelas cenas feitas no deserto, avermelhada, ou eu posso compensar para tentar achar o ponto da tonalidade da minha pele mais natural. Então tudo isso depende de projeto e locação, se onde você está você tem capacidade de usar uma luz artificial ou não. Um jeito de ir no aberto, usando luz natural você pode trabalhar é se você usar rebatedores para compensar sombras. Como por exemplo, olha meu rosto aqui, eu tenho muita luz desse lado e aqui eu deixei um lado mais escuro para compensar sombra e fazer profundidade. Às vezes, dependendo do horário, o ângulo do sol já está tão agudo para a tua cena que para você não deixar um lado tão escuro, você usa um rebatedor deste lado para compensar. Rebatedores são baratos, você compra aí online, Mercado Livre, etc. E na verdade são peças brancas ou pratas que apenas refletem a luz. Uma forma de fazer isso sem investimento nenhum, uma tampa de isopor, é um ótimo rebatedor. Investir um pouco em lycras brancas, para você poder esticar e ter uma área maior de rebatimento, um pequeno investimento. Ou você realmente compra os rebatedores, até os prateados que rebatem um pouco mais, e aí você vai investir uns 200, 300 reais no Mercado Livre. Lembrando que trabalhar no aberto também requer uma ferramentinha muito interessante que muitas pessoas não pensaram que isso seria útil no audiovisual, mas uma bússola. Todo mundo sabe na sua própria cidade em que lado que o sol nasce e em que lado que o sol se põe. Mas você vai gravar numa cidade que não é a sua e você tem diferença na sua cena, se é de manhã, se é de tarde ou se é no fim da tarde indo para a noite. Então, para você montar a fotografia do seu filme, saber onde está o leste e o oeste é primordial. Então, às vezes, é só um aplicativo de bússola no seu celular já te resolve esse problema. Olha, o sol vai nascer daquele lado. Então, vamos montar a fotografia aqui para pegar essa luz de frente e fazer um amanhecer bem bonito. Na criação da luz, como também acontece bastante no teatro, existe todo um estilo montado. Então, profissionais de luz em teatro e iluminadores têm suas características bastante, às vezes, negritadas no seu trabalho. Eu sou um cara, por exemplo, que na luz do meu audiovisual eu adoro fazer contraluz. Não é o caso do momento, não estou usando, mas eu gosto muito de colocar um foco de LED nas costas para fazer uma nuance colorida no cabelo de contraluz. A maioria dos vídeos que eu produzo com o pessoal da Tescom, eu sempre uso um refletor de escape, que é o que eu chamo de contra lá atrás. Eu acho bacana essa coisa da aura colorida. Inclusive aqui, eu estou em casa, esse aqui é o meu escritório estúdio, mas aqui eu tenho uma lâmpada inteligente que eu controlo pelo meu celular. Então vou mostrar um exemplo para vocês. Se eu troco a luz lá de cima do vermelho que estava para um azul, completando com o amarelo do fundo fica esse violeta bonito, vocês podem ver uma nuance dessa cor acontecendo no meu cabelo aqui em cima. Então você, no momento que você for criar a sua luz, você pode adicionar uma identidade, que de repente você gosta daquele estilo, um contra vermelho de um lado e um azul do outro. Bem, você vai criar a sua dinâmica e aí daí para frente você sempre busca esse tipo de situação, dessa assinatura no seu trabalho, voltar para o vermelhinho confortável. Mas como eu trabalho luz de formas sem investimento, médios investimentos ou altos investimentos? Gente, vamos lá, um rabicho, famoso rabicho, um pedaço de fio numa tomada com um soquete e uma lâmpada. Você movimenta essa lâmpada pelo seu cenário, você tem um ótimo efeito de iluminação. Não sei se vocês perceberam, mas aqui nesta cena tem dois. Deste lado tem uma luminária de cabeceira e aqui atrás de mim tem outro. Qual foi o meu investimento? Lógico que eu comprei essas peças, mas já há muito tempo elas são aqui da minha casa. Para usar agora, meu gasto foi zero. Outras oportunidades que vocês têm bastante interessantes, o uso de lanternas de mão tipo flashlights, velas ou fogareiros, dão uma iluminação fantástica dependendo da cena que você for montar. Inclusive aquela nuance da chama dando aquela balançada, dá um drama muito bonito para qualquer cena. Brinquedos com LED, se você tem crianças na família, um brinquedo que acenda um LED, que pisque alguma coisa, já pode servir de efeito visual para o seu filme. Luzes de Natal, LEDzinhos que você põe em árvore de Natal, são ótimas para fazer cenário. Use a criatividade, qualquer coisa que emita luz pode comunicar no seu audiovisual. E como eu faço para lâmpadas incandescentes ou lâmpadas de LED, que às vezes são amarelas, às vezes são brancas, elas me gerem luz colorida? Muito simples, um papel celofane transparente que você compra em qualquer papelaria colocado na frente de uma lâmpada vai transformar a emissão dela na cor que você quiser.
Não precisa nem comprar um papel celofane. Se você tiver um saco plástico colorido e você colocar na frente da lâmpada, ela já vai dar a nuance da cor. Só lembrando um detalhe por questão de segurança, lâmpadas de LED são frias, tranquilas, agora lâmpadas incandescentes geram energia térmica ficando quentes e se você colocar um papel celofane muito próximo, elas podem derreter e provocar um acidente. Cuidado com isso. Como eu citei para vocês, uma lâmpada de LED inteligente, como a que eu tenho aqui no teto, eu controlo pelo aplicativo no celular. Eu indico para vocês duas marcas, a Ye-Light. Ela é uma marca excelente para esse tipo de coisa com um bom preço. Esta lâmpada hoje custa R$280 no mercado, vou colocar aqui o nome dela para vocês. Ou vocês partem para uma linha um pouco mais cara, porém também melhor, que é uma linha da Philips, chamada Philips Hue. Elas custam um pouco mais caras, mas você também encontra para vender em qualquer mercado, loja de materiais elétricos, etc. E são excelentes, também controladas por aplicativo, tranquilas para se trabalhar. Aí você passa para a opção do grande investimento, que é realmente comprar, né, luz de teatro, lâmpadas quentes, lâmpadas halógenas. Aí você vai ter Fresnel, PC, lâmpada par, LED, um monte de opções e aí o preço é bem mais alto. Você montou a sua luz, montou a sua cena, você vai montar ali a fotografia, o ângulo que você vai botar a sua câmera, o que você vai captar e tal. Como é que eu testo a minha luz? Muito simples, gente. Peguem o celular, liguem a câmera fotográfica, simulem a posição e fotografem a sua cena. Com tranquilidade, depois você olhando, você vai ver, opa, ficou legal, está muito escuro, está muito claro, posso regular a câmera para compensar, posso aumentar ou diminuir a luz e assim você trabalha e afina o seu trabalho de luz. O tamanho da imagem é bastante importante, não só pela qualidade final do seu trabalho, e sim porque ela vai determinar muitas vezes o tempo de produção que você vai ter com um material bruto até seu refinamento, sua edição, para você chegar num final. Muitas pessoas hoje pensam, eu tenho uma câmera que filma 4K, então eu vou gravar tudo em 4K para eu ter certeza que eu tenho a melhor qualidade de imagem. Você pode estar arrumando um problema com isso. Porque toda imagem filmada em 4K, ela tem 2 a 3 vezes maior tamanho de arquivo, vai demorar 2 a 3 vezes mais para renderizar em softwares de edição de vídeo e muitas vezes você vai colocar isso no YouTube ou mandar para alguém, para a pessoa simplesmente pegar aquela imagem gigante do 4K e assistir o teu resultado numa telinha de celular. Por enquanto, o 4K ele ainda não é uma realidade popular. Então, por exemplo, essa cena que vocês estão vendo, eu estou filmando em Full HD. Eu vou colocar na edição e marcar para vocês o tamanho do Full HD, que é uma imagem de 1920 na horizontal por uma altura de 1080. Por isso que o Full HD, muitas vezes a gente fala, 1080p. Na verdade, a altura aqui tem 1080 pixels por 1920. Então eu vou mostrar para vocês aqui com um efeito de edição a diferença de tamanho do que é uma imagem Full HD para o tamanho 4K. A qualidade 4K é uma qualidade que inclusive é usada para projetores de cinema. Mas poxa, eu tenho uma TV 4K na minha casa. Quantas vezes você usou a qualidade 4K na máxima capacidade dela? Streamings normalmente não transmitem em 4K puro. Você tem um aparelho de Blu-ray na sua casa que você possa colocar uma mídia não compactada e dar play em um arquivo full 4K e você ter essa percepção de qualidade? Aonde você vê essas coisas? Quando você chega no mercado tem aquele monte de TV sendo vendida e tem aquelas imagens lindas que ficam passando, ali são imagens não compactadas que é justamente para você ver o trabalho daquela televisão a máxima potência e você vai falar, nossa, que cachoeira linda, que pássaro maravilhoso, olha esta cena. E aí você fala, nossa, a TV é boa. Aí depois você nunca mais vê uma qualidade de cena daquela, porque normalmente a gente não tem acesso a isso. O 4K ele é tão grande hoje que para a velocidade de internet que nós temos ainda é um problema trafegar essa quantidade de informação tão rápido. Então assim, não tem problema nenhum, você grava em 1080, se tiver uma boa luz, uma boa câmera trabalhando em Full HD, você vai conseguir transmitir a sua ideia e fazer uma cena muito bonita e vai ter um resultado maravilhoso sem precisar dar grandes exageradas. Algumas câmeras, inclusive celulares, no momento que vão filmar alguma coisa, também te dão a opção de você escolher quantos quadros por segundo você quer fazer o seu filme. A minha indicação é que você sempre grave o seu material com 30 quadros por segundo, com uma exceção. Se você for gravar alguma cena que você sabe
que você vai utilizar ela com aquela slow motion, a cena um pouco mais lenta, aí eu aconselho que você grave com um pouco mais de quadros por segundo. Normalmente a gente grava com 60 quadros por segundo, para quando a gente diminuir a velocidade dela, a gente continuar tendo quadro suficiente para preencher todo esse espaço que você quer em slow motion. Só que, mais uma vez, você grava um vídeo em 30 frames por segundo e a mesma coisa em 60. O teu arquivo vai ter o dobro do tamanho, porque ele tem o dobro de quadros a cada 1 segundo filmado. Então, cenas corridas, cenas de conversa, que não vai ter efeito nenhum, grava tudo em 30. Não. Essa pessoa correndo nesse momento eu quero fazer um slow motion. Você vai lá, 60 quadros, configura a câmera ou o celular, faz aquilo em especial com essa quantidade extra de quadros e na hora da tua edição isso vai dar um efeito mais legal. Mas agora vamos lá, câmeras, né? Que câmera eu vou usar? Como é que eu gravo alguma coisa sem investimento nenhum? Bem, todo mundo tem um celular, você já pagou por ele, você não comprou um celular para fazer um filme, então se você usar o seu celular para gravar, seu investimento é zero. Ah, eu gostaria de comprar uma câmera. Que câmera eu compro? Complicado porque os saltos são grandes, né? Por exemplo, uma câmera que eu indico é essa que eu estou usando agora, como eu falei no início, a Canon SL3. Ela é uma excelente câmera e ela tem um ótimo custo-benefício. Esta câmera hoje, nesta data, nós estamos em julho, né, de 2022, essa câmera está saindo entre R$ 5.000 e R$ 5.400. Tem coisa inferior? Tem. Mas sinceridade, entre uma câmera inferior a essa, eu ainda aconselho você a usar um celular mais moderno, sendo um Android ou um iPhone, e eles vão filmar melhor e te dar um melhor resultado do que uma câmera de uma marca desconhecida e coisas do gênero. Então, comprar uma câmera de filmagem, eu aconselho começar pela SL3. Temos coisas para cima? Sim, temos. A própria Canon tem linhas melhores, com um custo maior. Você pode sair da linha da Canon e passar para a marca Blackmagic, que aí você tem câmeras que filmam até em 6K hoje em dia, e uma câmera dessa, só o corpo, sem a lente, custa mais ou menos R$ 23.000. Chamar atenção para um detalhe, câmeras compactas como esta, como uma GoPro. Essas câmeras compactas são ótimas, só que elas são ótimas para fazer o serviço que elas são propostas a fazer. Elas são maravilhosas para trabalhar a céu aberto, com luz natural, dia bem iluminado e trabalhar cenas rápidas de esporte. Se você for usar uma câmera dessa dentro de um estúdio com uma luz controlada e colorida, o resultado dela não é legal, não porque ela seja ruim, é porque não é o projeto dela. Vamos falar um pouco sobre som. Celulares. Eu comentei que os celulares resolvem muito bem imagem. Sim, as câmeras de celulares são impressionantemente boas hoje em dia, porém, infelizmente, na parte de som, eles não resolvem tão bem quanto eles fazem com imagem. O importante para você captar o som é você entender um conceito chamado característica polar. Isso é algo tão complexo sobre captação de som que característica polar poderia ser uma aula de mais de 1 hora só explicando isso, mas eu vou resumir bastante para vocês entenderem. Todo microfone tem uma característica polar e esta característica polar é o que faz ele ser mais adequado para alguns serviços, menos adequado para outros. Então, por exemplo, microfones direcionais, aquele de mão que normalmente cantores utilizam e etc., eles têm uma característica polar muito específica para ficar muito perto da boca. Eles têm um ângulo de ataque médio, que é a largura aqui do rosto, e um ganho muito baixo para ele captar apenas o que está muito próximo, porque esse microfone que está na mão do cantor não pode captar o som da guitarra, da bateria, do contrabaixo que está atrás dele. Esta é a característica polar de um microfone de mão. Agora você tem os microfones condensadores. Este é um microfone condensador. Ele tem uma característica de captar o som inclusive em volta. Na parte dele direcionada para mim, ele tem 100% de captação, 50% nas laterais e aqui atrás, se eu tivesse outra pessoa falando comigo, ele ainda pega 75%. Agora você imagina eu fazer uma cena na orla da praia, aqui em Santos bem comum a gente usar a orla da praia para esse tipo de coisa, quantidade de carro passando na avenida, gente passando do lado conversando, uma buzina, gente gritando, jogando bola. Esse cara vai pegar até a batida do coração dessa galera. Não dá para usar um condensador em lugar aberto que você não controla o som. Aqui, num lugar fechado, é tranquilo. Então, para estúdio, a gente usa condensadores dessa forma. Você deve ter visto já no YouTube muito podcast e os caras usando esses condensadores. Mas quando você vai para a rua, o interessante é uma característica polar diferente, que é o microfone chamado shotgun. Ele tem um ângulo de ataque muito estreito. Ele normalmente capta
num ângulo muito fechado, 100% dele, e a lateral, a periferia dele, ele só vai captar mais ou menos uns 20%. Então, quando você vê aqueles caras com aquelas varas chamadas boom e aquele microfone comprido na ponta, muitas vezes com o gato morto, que inclusive é o nome daquele peludinho para evitar som de vento, chama-se dead cat, então a gente chama de gato morto. Quando você vê aquele cara, o trabalho dele é apontar exatamente, vou pegar até o controle aqui da minha TV. Se eu estou falando, ele está apontando para mim. Se alguém aqui do meu lado for falar, ele vai apontar para o cara. Porque o microfone tem que estar apontando exatamente para a boca de quem está falando. Se tiver uma buzina no fundo, alguém conversando no fundo, ele capta, mas ele capta muito baixinho. E aí fica até uma ambiência gostosa. Você está num lugar aberto, existe vida acontecendo à sua volta, mas fica bastante claro o que o cara está falando. Sabendo dessas diferenças, falei de uma forma bem simples, né? Você vai escolher que tipo de captação de microfone você vai querer. Você pode trabalhar com microfones que custam R$200 de marcas genéricas. Funcionam ok, tá? Não tenho nada contra eles. Mas daí para frente, se você quiser investir um pouco mais para ter uma captação de som mais lisa, limpa, clara e sem ruído, você vai começar a investir em microfones como esse que eu estou usando, um AKG, que vai começar de R$1.200 a R$1.500, daí para frente. E assim, isto não é caro, porque um dos melhores condensadores no mundo custa hoje no Brasil mais de R$20 mil. Então um microfone de R$1.500 não é um grande investimento, mas a diferença da qualidade é muito boa. No caso aqui eu estou usando esse condensador está sendo o captador da minha voz, mas ele não é o gravador da minha voz. O que eu estou falando neste microfone está passando por uma interface da Behringer, que é a que eu tenho aqui comigo, é a Uforia UMC 202 HD, e esta interface está regulando, mandando para o computador que está fazendo a gravação. Então, se você for fazer externo uma gravação e você não tem como levar uma interface e ainda um computador para gravar, você vai depender de um gravador digital. Esse aqui é um Tascam DR40, ele é excelente, você consegue trabalhar 2 microfones nele ao mesmo tempo, inclusive ele trabalha com Phantom Power, ele tem os microfones internos, mas que normalmente nós não usamos, nós usamos microfones externos ligados aqui. Então, se você tem alguém para fazer a captação de áudio, ele vai estar com isso preso no cinto ou na roupa dele. Na hora que o diretor falar gravando, ele vai apertar aqui gravando e ele vai apontar o microfone e ele está tendo, através de fones de ouvido, o retorno do que ele está gravando aqui e ele regula se mais ganho, menos ganho, e é o cara que vai estar responsável por fazer a captação de áudio. Então, dependendo, não é só o investimento do microfone, é o sistema de gravação que você vai utilizar. Ok, falei um pouquinho de áudio, agora a gente vai pular para a última parte, que é a edição. Gente, fazer um anexo. Algumas pessoas já me falaram, eu edito vídeos, e aí eu pergunto, você edita vídeo aonde? No celular. Ok, é possível, mas não é uma edição profissional. Mas se você não tem um software de edição profissional ou não conhece o software, como trabalhar com eles, não é errado de forma nenhuma você usar o seu próprio celular para editar o seu material. O importante é você se manifestar, mostrar a sua arte. Mas falando em softwares de edição profissionais, você tem 4 opções que são atuais e utilizadas hoje em dia. A opção mais popular, com certeza até hoje, é o Adobe Premiere Pro, que é um software pago. Outros 2 que são muito usados é o Sony Vegas e o Final Cut Pro. Ambos também pagos. Porém, a Blackmagic, uma grande fabricante de ótimas câmeras, lançou um editor profissional deles que é gratuito, chamado DaVinci Resolve. Porém, a filosofia de trabalho de edição dele é um pouco diferente no Adobe Premiere, por exemplo. Mas hoje em dia, graças ao YouTube, você facilmente busca pelo nome dele. Você tem videoaulas em português muito boas explicando e ensinando você a editar e fazer efeitos usando o DaVinci Resolve. Então, você quer um software profissional de edição sem custo? DaVinci Resolve. Bem, pessoal, é isso. Obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, comentário, perguntas, podem deixar aqui abaixo. Eu escrevo, respondo depois. Muito obrigado. Um grande abraço do Rafael Branco. Vejo vocês então por aí nos festivais apresentando o seu material audiovisual.